Olá, senhoras, olá, senhores. Tudo bem por aí? Tudo pizza? Sim, né? Sempre tudo pizza. Então, vocês já sabem, mas eventualmente tem algum aluno novo, está começando a ver agora. Eu sou Dimos Vilaça, sou professor de ciências, na área de ciências do EAD Concurso. Hoje nós vamos abordar a isomeria, né? Iso quer dizer mesmo e meros parte. Nós falamos superficialmente antes, mas vamos fazer uma aula agora como tem que ser, né? Como il faut, como dizem os franceses. Então, essa iso, você sabe, é igual e meros é parte. Essa história, ela é muito interessante porque ela começa, moçada, na época da lei seca nos Estados Unidos. Você já ouviu o teu professor de história falar. E depois teve uma repercussão mais recente com o caso da talidomida. Aí foram descobrir outros tipos de isomeria, mas eu comento na hora certa. Em relação à situação da lei seca, o que aconteceu? Por puritanismo, as pessoas acharam que conseguiriam proibir a produção, consumo, venda, estocar bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que isso deve ter sido após a Primeira Guerra Mundial, sei lá, na recessão, não tenho certeza. O professor de História confirma para você. Mas foi aproximadamente por essa época. E você sabe que é difícil. Como é que você vai pegar uma pessoa e falar, você não vai beber mais? Se fosse uma, mas milhares, milhões, na verdade. Tá. O que aconteceu? Você sabe disso. As pessoas começaram, como se fecharam as destilarias oficiais, as pessoas começaram a tentar produzir álcool no fundo de quintal. E você sabe disso também. A produção de álcool, ela é uma fermentação. Basta que você tenha algum tipo de substância, normalmente um alimento vegetal, que tenha amido. Esse amido é glicose, ele vai ser quebrado, hidrolisado, e depois, sobre a glicose, micro-organismos que não conseguem respirar. Você sabe que respirar é quando reage a glicose com oxigênio, C6H12O6 mais O2, nós já vimos várias vezes, produzindo CO2 e água. São chamados organismos aeróbios. Os anaeróbios não conseguem fazer isso. Como eles não conseguem, os anaeróbios fazem o que? Eles fermentam. Então tem dois tipos de fermentação. Por exemplo, o ser humano mesmo, às vezes no estado emergencial faz uma fermentação láctica, produz o ácido hidroxipropanoico, ácido lático, quando dá aquela fisgada, porque está oxigenando pouco, está chegando pouco oxigênio. Se tem oxigênio à vontade, produz CO2 e água. Bota o CO2 para fora e a água você transpira. Mas existem micro-organismos que anaerobicamente, agindo sobre a glicose, na ausência de oxigênio, eles produzem a chamada fermentação alcoólica ou etílica, que é a glicose, né? Olha só. Vamos lá? Deixa eu pegar minha canetinha linda aqui, que eu adoro essa canetinha, que ajuda um monte. E nós vamos te mostrar assim, ó. Ele vai pegar a glicose, olha só, C6H12O6, ó, C6H12O6, veja bem. Está muito grossa, né? Deixa eu dar uma controlada. É que eu acabei não pegando o parâmetro que eu queria, agora acho que está bom. Vamos ver. É bom que tu vai vendo como é que eu faço. Então, ó, eu vou pegar agora C6H12O6, ou seja, a glicose, C6H12O6, aí, agora foi. C6H12O6, se eu reagir com o oxigênio, eu vou produzir CO2 e água. Ó. Entretanto, isso seria a chamada respiração aeróbia, na presença de oxigênio. Entretanto, na ausência de oxigênio, alguns micro-organismos vão fazer assim, ó, C6H12O6, ó, ausência de oxigênio, eles usam enzima, vão produzir o ácido lático, ó, que é o ácido hidroxipropanoico. Isto acontece, ácido 2-hidroxipropanoico, olha aí. Isto acontece, ó, CH3, ó, aqui é CH3, ó, aqui CHOH, olha aí o grupo, né? Esse é o ácido, o grupo hidróxido e o grupo carboxílio, o ácido lático. Essa é a humana. Agora, como eu dizia para você, existem alguns organismos que pegam essa glicose, C6H12O6, e a fermentam, é a fermentação alcoólica, produzindo, ó, o etanol. Olha só,
etanol, olha aí, ó, o álcool etílico, nós vamos falar muito hoje nisso aí, ó. Essa é a fermentação, obviamente mais CO2. Não vou balancear porque não há necessidade. Então, esse álcool etílico, veja só, essa é a fórmula estrutural, mas a fórmula molecular do álcool etílico é C2H5OH. Ou também poderia ser C2H6O. Então, essas são as fórmulas moleculares, ó, né? Olha aí. E aqui eu tenho a fórmula estrutural plana do álcool etílico, ó, mostrando aí. Bom, por que eu te falei tudo isso? Simples, porque nos Estados Unidos, nessa época, então, como eu te dizia, eles tinham milho. Tu vê, o índio produz, por exemplo, uma cachaça a partir da mandioca, amido. O japonês produz uma cachaça, saquê, a partir do arroz, amido. No Caribe se produz uma cachaça, a partir do melão, amido. Produz-se o Scotch a partir de cevada, amido. E os americanos usaram o milho. Quando eles fizeram, esses agricultores camponeses norte-americanos fizeram utilização do milho, fermentaram o milho, eles chegaram nessa fórmula, ó, C2H6O ou C2H5OH. Eles acharam que tinham chegado no etanol e comemoraram. E o que fizeram para comemorar? Bebemoraram. Acharam que era isso, só que em poucos minutos, menos de uma hora, a maior parte que tomaram aquilo, o C2H5OH, que eles tinham produzido a partir da fermentação do milho, né? Poderia ter sido de mandioca, outra coisa, eles não tinham o procedimento adequado, eles não tinham chegado no etanol, eles tinham chegado nisso daqui, olha o perigo. Isso deu origem ao estudo da isomeria. Ó, eles tinham chegado em COC, CH3, oxigênio CH3. Ó. Esse é o famoso metioximetano, metano, ou éter dimetílico, ou éter metilmetílico, éter, solvente, um solvente apolar. Dissolveu textualmente fígado, os órgãos dessas pessoas. Morreu todo mundo que tomou. Então, você vê, com a mesma fórmula molecular, ele podia ter chegado aqui com a técnica certa, ele chegou aqui, isso daqui, e as pessoas morreram. Então, levou um estudo maior. E aí deu início ao estudo da isomeria. Essa isomeria, você vê, eu tenho um com a função álcool e o outro com a função éter. Então, ela é chamada de isomeria plana de função. Mas eu vou te mostrar uma chave geral, nós vamos trabalhar mais tranquilo. E o curioso é que, há uns tempos atrás, não muitos anos, calculo que uns 18, 20 anos, houve um outro caso de mães que tomaram um composto, a talidomida. Mas há um exemplo de isomeria espacial, isomeria óptica. Tomaram o isômero errado e todos os filhos das mães que tomaram, me parece que era utilizado para evitar vômito, antiemético, todos os filhos nasceram sem os antebraços. Eu conheci alguns casos, com os dedos aqui no cotovelo, a chamada talidomida, efeito da talidomida. Também era o caso do isômero errado, né? Que você vê o tamanho dos estragos. Mas vamos fazer assim, ó. Tu viu que é legal? Essa parte bem interessante. Então agora, nós vamos fazer uma chave geral e depois partir para a aplicação, que é o que nos interessa, é isso, dos tipos de isomeria. Então, você já sabe, vamos lá comigo, ó, que a isomeria é o fenômeno que você tem, então, iso igual, ó, mero partes, que você tem substâncias com fórmulas moleculares diferentes e fórmulas, fórmulas moleculares iguais e fórmulas estruturais planas diferentes. Existem casos mais sofisticados. Na isomeria óptica, você tem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural, mas tem diferentes fórmulas espaciais. Mas quando chegar lá, a gente vê. Então, isômeros, ou isomeria, vamos botar isomeria, que vai ficar mais bonito. Então, vamos lá. Isomeria. Então, nós vamos ter isomeria, mesmas fórmulas, então vamos colocar assim, ó, iguais fórmulas
moleculares. A molecular é aquela, C6H2O6. Agora, quando eu tenho, atenção aqui, fórmulas moleculares iguais, mas eu tenho diferentes fórmulas estruturais planas, eu tenho o que nós chamamos de isomeria plana. Né? Você lembra o que é a fórmula estrutural plana? Eu tenho certeza que você lembra, né? Por exemplo, quando eu faço lá para você, vamos pegar um exemplo simples, C2H6OH, essa é a molecular. Mas se eu botar carbono ligados aos hidrogênios, a 3 hidrogênios, o tracinho da ligação com o outro carbono, tracinho, essa é a estrutural, ela mostra a estrutura. Então, quando eu tenho fórmulas estruturais planas diferentes, mas as fórmulas moleculares iguais, eu digo que nós temos um caso de isomeria plana. E quais são os subtipos de isomeria plana que nós vamos trabalhar? Bom, vamos começar? Então, primeiro, vamos chamar de isomeria plana tipo A, isomeria plana de posição, ó, tá. Isomeria plana B de cadeia, ó. Isomeria plana de função. Essa você já viu, ó. Eu fiz a abertura para você. C2H5OH ou C2H6O. Pode ser o etanol e pode ser o metóximetano. CH3OCH3. Na letra D, nós vamos pegar também um caso interessante da plana, que é a chamada isomeria de compensação. A gente costuma chamar de metameria. Ó, essa vai ter que ter um heteroátomo. Ou vai ser o oxigênio, ou o nitrogênio, ou o enxofre. E o último caso, letra E, que nós vamos ter a chamada isomeria dinâmica. Essa todo mundo acha mais difícil e é mais fácil, porque tem que mostrar a equação da reação com as setinhas nos dois sentidos. Para que você tenha esse último caso, você tem que ter a transformação de um composto. É o caso da acetona. Você compra acetona, lá dentro do frasco você tem acetona, que é uma acetona, mas você vai ter um aldeído também, como eu vou mostrar na sequência para você. Então, na letra E, nós vamos ver a isomeria chamada dinâmica ou tautomeria. Essa sempre com a reação. Agora, vamos ver um outro tipo de isomeria. Ó, essa foi a plana. Agora nós vamos ver a chamada isomeria espacial. Ó, a espacial, também chamada estereoisomeria, né? Ela tem, você tem as mesmas fórmulas moleculares, as mesmas fórmulas estruturais planas, mas tem diferentes fórmulas espaciais, que são aquelas que mostram o ângulo real. Né? Como você já viu, tem a molecular, a estrutural plana, a eletrônica, aquela que aparece nos elétrons, e aquela, por exemplo, metano, CH4, molecular, C com 4 tracinhos, estrutural plana, C com os pontinhos dos elétrons, eletrônica. E quando você coloca o carbono no centro do tetraedro, dirigindo as valências para os vértices, mostrando que o metano não é uma imagem plana, mas ela é angular, como se estivesse no centro do tetraedro, essa é a fórmula espacial, que fala o ângulo real. Então, diferentes fórmulas espaciais, né? Diferentes fórmulas espaciais. Ou geométricas, angulares, cada um fala assim. Aqui nós vamos ter dois subtipos. Primeiro, a chamada isomeria espacial do tipo cis-trans, também chamada geométrica. Ó, essa vai acontecer quando você tiver, na verdade, um carbono com dupla ligação. Então, cis-trans. Cis-trans. Muito bem. E a B, que é a mais chatinha, né, que é a chamada isomeria espacial do tipo óptica. Essa isomeria espacial do tipo óptica, olhe bem, você vai ter que ter o famoso carbono assimétrico, né? Eu vou te mostrar na sequência que esse carbono assimétrico é aquele carbono que aparece assim, ó, com um asterisco. É aquele carbono que você tem 4 radicais diferentes ligados, o R1, o R2, o R3, ó, e o R4. Então, para se ter, ó, uma isomeria óptica, você tem que ter o carbono assimétrico. Por exemplo, um hidrogênio aqui no R1, ó, um C2, um metil, por exemplo, aqui um CH3 no R2,
um C2H5 no R3 e um cloro no R4. Você teria um carbono assimétrico. Esse carbono ele tem a propriedade de desviar, você incide num composto que tem carbono assimétrico, você mete a luz polarizada, a luz ou desvia para a esquerda ou para a direita. A gente chama de LeVo e DES, são os exames espaciais. E na cis-trans com dupla ligação. Tranquilo? Então está muito bom. Vamos tentar começar então agora, já trabalhando as isomerias mais simples, as isomerias do tipo plana. Por exemplo, nas isomerias que nós vamos começar trabalhando, veja só. Primeiro foi a isomeria plana de posição. Observe, imagine que eu tivesse esses dois compostos, olha. Ó. Tu vai falar, não são dois dímeros, é o mesmo. Os dois são C4. Sim, os dois são C4. Ó, C4, tranquilo. Agora, quantos hidrogênios eu vou ter? Bom, vai depender. Vamos supor que eu botasse uma dupla aqui nesse. Mas que eu botasse a dupla aqui, já virou alceno. Então, a fórmula é CnH2n. Não vou botar hidrogênios para a gente ganhar tempo, tá? Então, vamos botar um hidrogênio aqui, outro aqui, onde tem tracinho, ó. 4, ó, 4, 2, 3, 4, ó, mais 2 aqui, 4, e aqui 3, 4. Tá. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1. Aqui também, ó, eu tenho 1. Os dois carbonos fazendo 4. E aqui eu tenho 3, ó. Tá tudo certo? Tá, né? Vamos lá? Tá. Vamos ver quantos hidrogênios a gente tem em cada um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no primeiro. No segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C4H8, o que era previsível, porque são alcenos, estão dentro da fórmula CnH2n. Muito bem. O nome, butemos. O primeiro, but, por quê? Ó, but, porque tem 4, porque tem dupla, e O porque é hidrocarboneto. Você pode chamar de 1-buteno ou buteno 1, né? Então, ó, 1-buteno, o primeiro. O segundo também é buteno, ó. Mas você pode chamar, ó, de buteno 2 ou 2-buteno, porque a dupla está no carbono 2. Por quê? Você começa a numerar da extremidade mais próxima da dupla, ó. Então, é um caso de isomeria plana de posição de dupla. Poderia ser uma tripla também. Imagine o butino 1 e o butino 2. E o que mais que poderia ser de posição? Além disso, também tem uns casos interessantes nas isomerias planas de posição, que são o seguinte, ó. Nós vamos ter, veja, nós vamos ter, por exemplo, ó, imagine esse composto aqui, ó. Eu tenho um OH nessa posição, ó. Aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Tranquilo, tá. Mas imagine que eu tivesse agora o OH no primeiro ou no último carbono, que passaria a ser o primeiro. Observe que as duas fórmulas são iguais, ó. Nos dois casos, nós vamos ter C4, ó, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10O. Vamos ver se no segundo também é, a gente pode ter errado a conta. No segundo é 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. As fórmulas são iguais. Entretanto, o primeiro composto, ó, ele é chamado de, observe, 2, cuidado com isso, hein? 2-butanol e o outro de 1-butanol. Há autores que aqui costumam questionar e falar assim às vezes, mas poderia também ser de cadeia, uma cadeia normal ramificada. Toma cuidado com isso. Para ficar mais claro, vamos tentar fazer assim, ó, uma que você não complique, ó. Imagine que eu tivesse, ó, isso aqui agora, ó, tá? 5 carbonos. E que eu botasse um grupo metil aqui, ó, um CH3. Esse seria o 2-metil-pentano. Mas, se eu fizesse isso aqui, olha, agora botasse o CH3 aqui, ó, olha, se eu boto o CH3 agora aqui, eu teria o 3-metil-pentano. No carbono 2, 2-metil. Se eu botasse nesse, botaria CO2. Então, eu tenho
é claro, a posição do CH3 diferente. O exemplo ficou melhor que o de cima ele podia conflitar. Então, esse é o caso de isomeria de posição. Muito bem, a gente vai encerrar. Na sequência, a gente continua dando tratamento nas outras isomerias. Essa foi a plana de posição. Beijo grande, fiquem com Deus e já estamos voltando aí. Beijão.